A paz de Cristo no seu coração, que Deus te abençoe nesta hora, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir um pouco mais da palavra do Senhor para o seu crescimento espiritual, para que o nome do Senhor seja exaltado na sua vida e na minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. A passagem a mensagem que eu deixarei aqui para você vai falar sobre a história da mulher enferma, né? Uma mulher que viveu durante 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Muitos podem não estar sofrendo de uma hemorragia como esta mulher sofreu durante 12 anos. Mas muitos são aqueles que têm passado por lutas, que têm passado por problemas, enfrentado dificuldades, adversidades. E nós vamos nos identificar com a história desta mulher. E não é diferente comigo, não é diferente com você. Ainda que tenhamos problemas diferentes, situações diferentes, adversidades diferentes, mas todos nós passamos por lutas e problemas. O gostoso e interessante de você estar sempre meditando, se alimentando da palavra do Senhor, é que você vai sempre encontrar um fortalecimento. Você sempre vai encontrar alguém que te ajuda em todas as circunstâncias. E este alguém é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Deixe a palavra do Senhor entrar e fluir no seu coração, e você verá que aquilo que você está enfrentando, o Senhor Deus Todo-Poderoso abrirá os seus olhos e você verá o agir de Deus na tua vida. Você ainda não está conseguindo perceber? Se você ainda não está conseguindo perceber, é porque você está focando demais no seu problema. Você está focando demais nas suas lutas, está esquecendo de elevar os seus olhos para o alto, para o céu, para os céus, porque é de lá que virá o seu socorro. Marcos capítulo 5, versículo 25, a partir do versículo 25, nos diz o seguinte: Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia, 12 anos, e que havia padecido muito a mão de vários médicos, gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar. Pelo contrário, só piorava. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele entre a multidão e tocou na sua veste. Dizia ela: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava em redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Filha, a tua fé te salvou. Louvado e exaltado seja o Senhor por esta palavra. No início eu comecei dizendo, que todos nós passamos por lutas, passamos por problemas. Para muitos, de repente, eu posso dizer que o meu problema é maior do que o seu, ou então você dizer que o seu problema é maior do que o meu. Problemas são problemas. Não temos como mensurar, medir o tamanho do problema. É particular de cada um. De repente, aquilo que você acha que é pequeno para mim pode estar me trazendo um transtorno, um incômodo muito grande.
E aquilo que eu digo que é pequeno para você, de repente é algo que está te trazendo um transtorno, um incômodo muito grande. Então não existe como nós medirmos. Não existe como eu falar que o meu problema é maior do que o seu e vice-versa. Todos nós passamos por lutas, passamos por problemas. E quando nós nos deparamos diante de um problema, de algo que precisa ser resolvido, solucionado na nossa vida, nós vamos buscar recursos, vamos buscar ajuda, vamos buscar meios para solucionar o problema que estamos enfrentando. Não foi diferente com esta mulher. A palavra não nos traz se essa mulher era casada, se tinha uma família muito grande, se vivia com, com a sua família, mas já por trás dessa história, por trás desse contexto, nós já podemos entender, compreender que era a sociedade da época, era uma mulher que dificilmente vivia sozinha. Então, vivia em comunidade, vivia com sua família, casada ou não, com os pais, enfim. Ela vivia dentro desse contexto da história, da comunidade judaica, do povo, enfim. Ela vivia, podemos deduzir que ela vivia em família. E a palavra aqui diz que ela era uma mulher que tinha muitos recursos. Porque a palavra diz que ela e que havia padecido muito à mão de vários médicos, gastando tudo o que tinha. Ou seja, ela era uma mulher que tinha recursos. Muitas pessoas que nós podemos aqui, a palavra já começa a falar ao nosso coração, ao meu coração, ao seu coração. Quantas são as pessoas que têm recursos? Recursos financeiros, pessoas que podem ajudá-la a enfrentar o problema? Podem no sentido de querer, poder no sentido de querer ajudar e não conseguir solucionar. Uma coisa é querer, outra é poder solucionar um problema. Ela era uma mulher que tinha recursos e havia gastado tudo. Então entendemos que ela era uma mulher que tinha uma riqueza, ou pelo menos já era bem financeiramente, e de repente, por causa da enfermidade, perdeu tudo o que tinha por causa desta doença. Quantas são as pessoas que têm perdido tudo por causa de uma enfermidade espiritual, por causa de um vício, por causa de um costume que tem trazido um afastamento da sua família, um afastamento dos seus amigos? Quantas pessoas têm perdido tudo e não têm percebido? Aqui fala desta hemorragia que esta mulher estava sofrendo. Por 12 anos, esta mulher sofreu desta hemorragia. E ela havia gastado tudo e ela só piorava e não encontrava uma solução para o problema que ela estava enfrentando. E ela só piorava. Por mais ajudas, por mais socorro que ela buscasse, que ela pedisse, ela não conseguia encontrar uma solução para o seu problema. Ela não conseguia resolver aquilo que estava incomodando durante tanto tempo, durante 12 anos, passando, sofrendo por esta hemorragia. O que causou esta hemorragia, nós não sabemos. A palavra aqui não nos traz com exatidão o que ocasionou esta hemorragia que ela estava sofrendo. Mas durante 12 anos, essas enfermidades a acompanhou e fez com que ela se afastasse do convívio da comunidade, do convívio da sua família. Se ela era uma mulher casada e tinha filhos, viveu ausente, distante do seu marido e dos seus filhos. Se ela tinha somente pais e irmãos,
viveu longe dos pais e dos irmãos durante 12 anos, porque era o costume, era a lei daquela época. Qualquer tipo de enfermidade, você tinha que principalmente fluxo, você tinha que se ausentar do convívio da sua família, você era considerada impura. Depois a gente vai entendendo que era até uma questão de saúde, por isso tinha essas leis. Durante 12 anos ela viveu afastada. Quantas são as pessoas que vivem afastadas por causa de uma enfermidade, por causa de um vício, por causa do uso de entorpecentes? Quantas pessoas são viciadas em álcool, em bebidas alcoólicas e têm se afastado da sua família? Durante esses 12 anos, por causa dessa hemorragia, essa mulher se manteve afastada do convívio da sociedade, do convívio da sua família. Mas eis que, ouvindo falar do Senhor Jesus Cristo. Quando o termo diz ouvindo, significa que era uma ação iniciada que ainda não havia terminado. Ou seja, o Senhor Jesus estava sendo falado naquele lugar. O Senhor Jesus Cristo estava sendo anunciado naquele lugar. Iniciou num tempo e continuou até que chegou ao ouvido desta mulher, que o Senhor Jesus Cristo estava passando por ali. O que ela ouviu mudou a sua história, mudou a sua vida. Às vezes nós ouvimos muitas coisas e não executamos nada. A palavra de Deus diz que nós não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. E a palavra diz que, ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele entre a multidão e tocou na sua veste. Muitas pessoas, ao ouvir falar do Senhor Jesus Cristo, não se dirigem, não vão ao Senhor Jesus Cristo por causa de uma multidão. Não quer enfrentar a multidão de críticas, não quer enfrentar a multidão de zombarias, prefere se preocupar com aquilo que as pessoas dizem a seu respeito. Você vai na igreja para quê? Esse problema que você está enfrentando não tem como você resolver. Aceite esse problema. Você está indo na igreja todo dia e está todo dia passando por esta luta. Para que ir na igreja? Mas é necessário você romper a multidão. Porque existem e existirão vários obstáculos para tentar te parar, para tentar te impedir de se aproximar do Senhor Jesus Cristo. Mas como diz o ditado, cada um sabe onde é que o seu calo aperta. Só você sabe a dor que você está enfrentando. Só você sabe a dor que tem tirado o seu sono. Então aquela mulher, ouvindo falar do Senhor Jesus Cristo, o que ela fez? Ela foi ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Ela foi ao encontro daquele que tem o poder para solucionar o problema que ela estava enfrentando. Esse era o problema que ela estava enfrentando. Ela havia procurado médicos, havia gastado tudo o que tinha. E agora ela foi ao encontro, meu Deus do céu. Ela foi ao encontro daquele que tinha a solução, o médico dos médicos, e não gastou nada. Não foi preciso abrir a carteira, não foi preciso abrir a bolsa, tirar a moeda de ouro, de prata, até porque já tinha gastado tudo. Antes ela gastou tudo com os médicos e não havia solucionado o seu problema. Aqui eu abro um parênteses aqui. A palavra não diz para você não procurar médico. A palavra não diz para você não
fazer uso, recorrer à medicina. Não. Você precisa ser sábio. O que nós podemos aprender nessa passagem da mulher, dessa mulher hemorrágica? Aquilo que o homem pode resolver, Deus não fará por mim e não fará por você. O que eu posso resolver, Deus não fará por mim. O que você pode resolver, Deus não fará por você. Mas aquilo que você não pode, aquilo que o homem não pode fazer, Deus entrará com providência. Mas segundo a sua fé. Então ela disse, quando ela ouviu falar do Senhor Jesus Cristo, ela disse: eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Os judeus, sacerdotes daquela época, usavam vestimenta, usavam aquelas mantas, aquelas túnicas. E na orla da sua roupa tinha tiras, né? Vamos dizer assim, fios longos, cores. Que essas fitas, esses fios na roupa que elas usavam, era para lembrar dos mandamentos do Senhor. Então a mulher, ao ver, primeiro ela ouviu, e depois viu que no meio daquela multidão tinha um homem vestido diferente, ela identificou o Senhor Jesus Cristo. E ela disse: se eu tão somente tocar. Ela não queria tocar no corpo, abraçar o Senhor Jesus Cristo. Ela simplesmente falou, ela pensou, o poder dele é tanto que se eu só tocar na roupa dele, na orla da roupa dele, eu serei curada. Olha o tamanho da fé que esta mulher tinha. Se você tem buscado ajuda no homem, se o homem não tem podido te ajudar, e se você tem gastado vários recursos e você não conseguiu encontrar a solução, Jesus é o que você precisa. O Senhor Jesus Cristo é o médico dos médicos. Eu quero que você grave bem o que eu vou falar. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus entrará com providência. Mas aquilo que o homem pode fazer, Deus não fará nada. O que cabia àquela mulher? Sair de onde estava, romper a multidão e tocar na orla da veste do Senhor Jesus Cristo. Às vezes a cura, às vezes as bênçãos não chegam na sua vida porque você não tomou a iniciativa de se levantar e ir ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Aí onde você está neste momento, você pode dobrar o seu joelho, você pode abrir o seu coração e falar com o Senhor Deus Todo-Poderoso. E não se preocupe se à sua frente existe uma multidão. Sempre haverá uma multidão à nossa frente. Sempre haverá algo ou alguém que para tentar nos tirar ou nos impedir de nos aproximarmos do Senhor Jesus Cristo. Mas essa decisão cabe só a você tomar. O Senhor Jesus Cristo não tomará essa decisão por você. Essa decisão cabe a você. Ao Senhor Jesus Cristo cabe a Ele nos curar, nos abençoar, nos libertar e nos salvar. Não porque somos merecedores, mas é por causa da graça e a misericórdia do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz, e eu sempre faço questão de citar, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Não deixe que uma enfermidade, não deixe que a multidão possa te impedir de tocar no Senhor Jesus Cristo. Não deixe que isso te afaste daquele que tem todo o poder sobre a vida, sobre a morte. Ele é o único que pode curar tudo em nossas vidas. Ele é o único que pode entrar com providência e estar nos abençoando, segundo o seu querer, segundo a sua misericórdia. Que Deus possa estar te abençoando. Que esta palavra possa entrar no seu coração. E
Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Deixe seu like e acione o sininho. O seu like é importantíssimo demais para o crescimento deste canal, para que possa chegar a alcançar mais vidas, mais pessoas para receber desta palavra. Rompa a multidão. O que ela ouviu mudou a sua história. Que Deus te abençoe, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Vem comigo.